Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 361, sexta-feira, 7 de novembro de 2025, trazendo para vocês, como todas as sextas-feiras, a síntese da geopolítica dessa semana, os principais eventos, a minha análise sobre as principais questões internacionais. Bom, o tema principal que escolhi para hoje, como a síntese da geopolítica dessa semana, este eminente ataque dos Estados Unidos contra Maduro. Como vocês têm acompanhado, o USS Gerald Ford, o grupo de batalha do porta-aviões Gerald Ford, já está aí no meio do Atlântico, já passou pelo canal de Gibraltar, lá entre final da tarde de terça-feira, e a previsão é que possa chegar no Caribe, nas proximidades ali, para lançamento de suas aeronaves por volta aí de segunda-feira agora, dia 10. Esse é um ponto muito importante. O porta-aviões, o Gerald Ford, pela sua capacidade em termos de quantidade de aeronaves de combate, cerca de 70, 75 aviões de combate que o Gerald Ford possui, ele consegue estabelecer aí uma superioridade aérea sobre a Venezuela. A Força Aérea venezuelana não tem condições de confrontar essa ala aérea embarcada no Gerald Ford, dando margem para que seja realizado algum ataque, como por exemplo, algum bombardeiro, né? Aliás, esses últimos dias, semana passada já tinha acontecido, essa semana aconteceu quase todos os dias, aviões bombardeiros dos Estados Unidos, eles vêm dos Estados Unidos e depois pegam essa direção oeste-leste, bem paralela ao litoral da Venezuela, fora do espaço aéreo venezuelano, mas, logicamente, não é só para meter medo no Maduro, tem também ali tem levantamento de inteligência, levantamento de dados, informações sobre a vigilância venezuelana, sobre os radares de vigilância aérea da Venezuela. Ou seja, temos aí vários indícios de que algo militar realmente vai acontecer. Inclusive pronunciamentos da líder da oposição, a Maria Corina Machado. Ela fez aí um discurso na quarta-feira, num evento, que é organizado pelos Estados Unidos, logicamente que ela fez online, ela fez remoto, não estava presencial, e falando já como que praticamente certo, né, de que o governo do Maduro vai cair e que o Trump vai encerrar essa questão, etc. Então, a coisa está mesmo nessa direção. E nós precisamos também lembrar o seguinte, a troca do Maduro, e aí, vamos lá, eu já comentei isso com vocês em podcasts anteriores, pode ser a prisão do Maduro e dos líderes, dos outros componentes ali do seu governo próximo, pode ser a morte do Maduro, ou seja, matar o Maduro. Eu acredito que o que os Estados Unidos querem é efetivamente prender o Maduro, para levar para os Estados Unidos, julgar lá nos Estados Unidos, né? Mas é muito difícil, eu já comentei isso com vocês, fazer uma ação de operações especiais dentro ali de Caracas, na Venezuela, não é fácil, não é simples, mas não é impossível. Os Estados Unidos têm aí plena capacidade para fazê-lo. E não é apenas tirar o Maduro. O que significa tirar o Maduro e o seu, digamos assim, o seu grupo político do poder? Vejam bem, os Estados Unidos ganharia um país aliado riquíssimo em petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo era a Venezuela, rico também em outros minerais, retiraria um governo que é amigo declaradamente de Rússia, Irã e China, do entorno estratégico dos Estados Unidos, e também dá um duro golpe nos grupos narcotraficantes que, logicamente, usam aí a Venezuela, ou, segundo o próprio governo dos Estados Unidos, estão intrincados aí, relacionados com as lideranças venezuelanas. Os Estados Unidos falam, inclusive, que o próprio presidente Maduro é chefe do cartel de narcotráfico. Então, ou seja, são vários elementos aí que indicam por que os Estados Unidos vão fazer isso. Só que a grande questão é a possibilidade de perdas americanas, ou seja, a Venezuela é um país geograficamente grande, a Caracas não fica no litoral, Caracas fica numa elevação, dentro do território venezuelano, ou seja, o acesso à capital venezuelana não é simples. Logicamente que Maduro
tem lá um bunker lá muito bem protegido, e os Estados Unidos precisam contar com o apoio de lideranças dentro das Forças Armadas venezuelanas, para que logo após o ataque, né, seja para prender o Maduro, seja para matar o Maduro, essas lideranças militares dentro das Forças Armadas venezuelanas possam dar, digamos assim, um golpe e colocar no poder os líderes da oposição, talvez a própria Maria Corina Machado ou Edmundo Gonzalez, que foi o candidato da oposição nas eleições de julho do ano passado, vocês devem lembrar. Eu não acredito em ações, embora tenha tido aquela ameaça de ações também contra a Colômbia, eu não acredito em ações contra a Colômbia. A Colômbia é um país que vai ter eleições ano que vem, 2026, também um país complicadíssimo em termos de territórios, relevo, etc. Então, não acredito em ações dos Estados Unidos diretamente contra o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, embora tenha ocorrido aí ameaças nesse sentido. E a novidade da semana foi a decisão do presidente brasileiro de deixar a COP em Belém amanhã, sábado à noite, viajar para a Colômbia para prestigiar a 4ª reunião de cúpula entre a CELAC, é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e a União Europeia. A 4ª reunião de cúpula vai ocorrer na Colômbia, está marcada para domingo e segunda-feira. O presidente brasileiro anunciou que vai no sábado à noite, participa das reuniões no domingo e volta no domingo à noite para a abertura da COP, a abertura oficial da COP 30, lá em Belém, no dia 10, segunda-feira. E, na minha avaliação, a decisão do governo brasileiro pareceu na contramão do clima de entendimento que está ocorrendo com o governo do Trump. Vocês ouviram no Conexão Geo da semana passada, né? Vocês acompanharam. O presidente brasileiro se encontrou com o presidente americano lá na Malásia, depois iniciaram aí os entendimentos entre digamos assim, os negociadores dos dois países para a questão das tarifas. E o presidente brasileiro ir para a Colômbia, dando como justificativa a questão da presença dos navios de guerra dos Estados Unidos no Caribe, isso foi dito pelo próprio presidente brasileiro, no fundo vai ser prestigiar o presidente Maduro da Venezuela. E é interessante que o mesmo governo brasileiro deu sinais, né, de distanciamento do Maduro no ano passado, quando ocorreram as eleições em julho, vocês devem lembrar isso, e aí teve aquela questão das atas das urnas, né, das sessões eleitorais, que o assessor de assuntos internacionais do presidente da República, o Celso Amorim, estava lá em Caracas, disse que o presidente venezuelano ia liberar as atas das sessões eleitorais. Isso não aconteceu, o governo brasileiro ficou numa situação muito ruim perante a comunidade internacional, tanto é que na reunião dos BRICS, que aconteceu em outubro do ano passado lá na Rússia, vocês devem lembrar também, o Brasil votou contra a entrada da Venezuela. Então, assim, vejam bem, não me parece razoável que um governo que não apoiou a reeleição do presidente Maduro lá na Venezuela, neste momento vá parar, ou seja, vai sair da reunião da COP que o Brasil está sediando lá em Belém para ir num evento na Colômbia, um evento bastante esvaziado. A informação que temos aí que os principais líderes europeus, latino-americanos, não vão a essa reunião lá na Colômbia, né? O presidente Macron já disse que não vai, o chanceler alemão já disse que não vai. Então, realmente, não me parece o melhor caminho para nós estabilizarmos as nossas relações aí com o governo americano, né? Eu estou na expectativa, quero muito ver essa fotografia aí, que fatalmente será tirada, né, no domingo, com a presença do presidente brasileiro, presidente da Venezuela, presidente da Colômbia, né? Isso terá repercussões nessas negociações entre Brasil e Estados Unidos. E só para não esquecer, né, o clima, né, de incerteza que está nos Estados Unidos, só lembrando a vocês, está no 38º dia aí do shutdown do governo americano, né, o mais longo da história do país, impasse entre republicanos e democratas. Tem alguns jornais americanos falando aí de prejuízo de 7 bilhões de dólares já. A situação dos Estados Unidos ela não está simples, isso também precisa ser entendido, né, neste momento, né? A situação do governo Trump está uma situação difícil com esse shutdown, tem a questão também eleitoral. Essa semana os republicanos perderam não apenas na prefeitura de Nova York, com certeza vocês acompanharam isso, mas também no governo de Nova Jersey, também no governo da Virgínia. Então é uma semana complicada para o governo Trump
e aí o presidente brasileiro vai se expor dessa maneira lá na Colômbia. Eu realmente não entendi, não concordei com essa decisão do governo brasileiro. Bom, segundo tema, vamos lá para o conflito Rússia e Ucrânia. O conflito Rússia e Ucrânia segue aí, os russos na região de Donetsk, especialmente ali, praticamente controlando a importante cidade de Pokrovsk, que fica ali na região de Donetsk, e a conquista total dessa cidade vai abrir aí caminho para outras cidades importantes ali, Kramatorsk, Sloviansk, são cidades importantes ali da região, e, logicamente, os ucranianos estão bastante preocupados, europeus bastante preocupados, o inverno está chegando, mas ainda não chegou, e a Rússia está tentando ganhar terreno o máximo que pode, enquanto efetivamente a situação aí para poder ganhar terreno no inverno muito rigoroso fica mais difícil. A preocupação da Ucrânia é receber novamente armamento, e tem aquela questão dos Tomahawk americanos, etc. Então, e os europeus ali tentando ajudar de alguma forma e tentando influenciar o governo dos Estados Unidos, o governo do presidente Trump, a continuar apoiando. A questão do Trump, por enquanto, as sanções que o governo americano impôs aí às empresas de petróleo russas, sinais interessantes aí inclusive de refinarias indianas dizendo que não vão mais comprar mais petróleo da Rússia nos próximos meses, então talvez aí nós, nos próximos meses, aí vamos sentir melhor um pouco esse impacto das sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Mas eu diria que o que mais me preocupou essa semana entre Rússia e Ucrânia foi, na verdade, essa troca de ameaças entre Estados Unidos e Rússia na questão nuclear, testes nucleares. Então, Trump, na semana passada, já tinha falado que tinha autorizado a volta dos testes nucleares, e essa semana o presidente da Rússia também falou nesse sentido, né? Eu acho que não preciso dizer para vocês aí de quanto que esse tema, né, levantar essas hipóteses de emprego de armas nucleares, extremamente sensível, né? Sabe onde pode dar, é bastante preocupante. A estratégia do presidente russo ali no conflito é quebrar o apoio à Ucrânia de uma maneira geral, apostando aí no desgaste, né, que a guerra está fazendo. Tem aquela questão dos drones sobre a Europa também, que vocês estão acompanhando. Quase todos os dias a gente vê uma notícia de um drone sobre uma cidade, drones que não identificados sobre aeroportos de cidades europeias, né, causando estresse. Então, Putin acho que está apostando nisso. Mas, de certa forma, também é uma aposta arriscada, porque eu estou vendo os europeus, na verdade, muito preocupados com a possibilidade da Rússia não ficar apenas pela Ucrânia, incrementando a indústria de defesa como nunca fizeram nesses últimos aí, talvez 40, 50 anos. Eu nunca vi aí um movimento tão forte da indústria de defesa europeia. Bom lembrar que Finlândia e Suécia, antes da invasão da Ucrânia, eram neutros, agora fazem parte da OTAN. Então, assim, essa estratégia do Putin é uma estratégia perigosa na minha avaliação. Eu acho, a minha análise é que o Putin realmente não vai parar essa guerra, que vai completar 4 anos em fevereiro, e talvez a única solução seja mesmo a sociedade russa, a elite russa, reavaliar a questão do conflito e tentar retirar o Putin do poder. Lógico que é muito difícil, o Putin é muito forte, mas sabemos que dentro da Rússia temos aí lideranças insatisfeitas com esse conflito. Então é algo que temos que estar de olho, temos que acompanhar. E falando em estar de olho, vamos aí para a sessão do Estamos de Olho, COP30 em Belém, o evento aí mais relevante da COP30, o Encontro de Líderes, que começou ontem e termina hoje, sexta-feira, hoje à tarde. E o destaque, na minha avaliação, é a presença de líderes globais, alguns líderes globais relevantes, como o caso aí da Alemanha, França, Reino Unido, aqui da América do Sul, presidente da Colômbia, presidente do Chile, mas ausências importantíssimas, né? A ausência dos Estados Unidos, não apenas do presidente americano, mas também de qualquer funcionário do governo dos Estados Unidos. A China também não mandou seu presidente, Xi Jinping obviamente não veio, ele não vai a essas reuniões de COP, mandou delegação, mas ele mesmo não veio. Rússia obviamente não veio, até porque se o Putin viesse, teoricamente o governo brasileiro teria que prendê-lo, né, em função aí da ordem de prisão aí, lá do Tribunal de Haia. Índia também não, né, Narendra Modi não veio.
Ou seja, países importantíssimos, né? Estados Unidos, China, Rússia, Índia, não comparecendo a um evento multilateral, logicamente esse evento está esvaziado. E podemos citar outros. Japão, por exemplo, um país importantíssimo, a nova primeira-ministra não veio. Itália, Giorgia Meloni não veio. Né? Também achei estranha a não presença do primeiro-ministro canadense. Né? O primeiro-ministro canadense também não veio. Então, de uma maneira geral, a COP30 bastante enfraquecida. Vamos acompanhar hoje. Qualquer novidade, trarei para vocês aí em 1 Minuto Conexão GEL neste final de semana sobre os resultados, aí, algum resultado mais concreto. A COP30, na verdade, ela começa formalmente na segunda-feira, a abertura da COP30 é segunda-feira, dia 10, e ela vai até o dia 21. Mas vamos ver aí se hoje temos alguma coisa realmente interessante para eu trazer para vocês no 1 Minuto Conexão GEL no final de semana. Em relação ao Oriente Médio, algumas questões. E ontem Israel fez fortíssimos ataques no sul do Líbano. A gente fica sempre naquela esperança, né, de que algumas questões aí já estavam resolvidas, a questão do Hezbollah, mas as informações, pelo menos, que Israel passa, é que o Hezbollah está tentando se rearmar, está tentando se reposicionar ali no sul do Líbano, Israel voltando a ameaçar de invadir o sul do Líbano. Lembrando a vocês que a UNIFIL, que é a missão de paz da ONU ali para o Líbano, já tem data para acabar, dezembro do ano que vem, dezembro de 2026 termina a UNIFIL, e aí vai ficar ainda mais fácil para Israel invadir o sul do Líbano, o governo americano pressionando o governo do Líbano para desarmar o Hezbollah, mas é uma situação muito complicada e voltamos a ter aí, estar de olho na questão do Hezbollah, Líbano e Israel. Com relação ao Hamas e faixa de Gaza, não temos grandes novidades. Eu diria que a grande novidade é uma minuta de resolução para o Conselho de Segurança da ONU para estabelecer uma força de paz formalmente aí estabelecida pelo Conselho de Segurança, 2 anos de mandato, etc. É um avanço positivo, mas ainda está nos primeiros passos, então não sabemos aí quando que efetivamente vamos ter uma força de paz estabelecida ali dentro da faixa de Gaza. Vocês lembram, né? Israel ocupa metade da faixa de Gaza, a outra metade ainda está aí com os terroristas do Hamas ocupando, armados, etc. Israel fica segurando o envio de novas ajudas humanitárias, aí protesto, obviamente, dos países árabes. Então a situação ali segue bastante tensa. E última novidade da região, o anúncio ontem também de que os Estados Unidos passarão a operar uma base ali próxima de Damasco, capital da Síria. Né? Eu fico imaginando a Rússia, né, olhando esse cenário, né? Ou seja, a Rússia que era fortíssima dentro da Síria, a Síria de Assad. Assad caiu em dezembro do ano passado, fugiu para a Rússia. E ontem o anúncio de que os Estados Unidos passarão a operar uma base aérea ali perto da capital, praticamente lá em Damasco, capital da Síria. Bom, de China, trouxe um dado que normalmente não comento aqui com vocês, mas achei interessante até para aproveitar a oportunidade para falar isso para vocês, né? Que essa semana deixou a China um grupo de tarefa da Marinha Chinesa, 3 navios de guerra. Na verdade, é o 48º grupo tarefa que patrulha as águas ali da região do Chifre da África, ali a região perto ali do Estreito de Bab el-Mandeb, Golfo de Aden, perto da Somália. São 2, um contra-torpedeiro, uma fragata chinesa e um navio de abastecimento. Esse aí é o grupo tarefa normal que a China tem enviado para lá desde 2008. Esses navios eles usam a base naval chinesa no Djibouti como ponto principal de apoio. Aliás, é a única base naval da China fora do território chinês. É sempre bom a gente lembrar disso. E, por coincidência, né, então 2 notícias relativamente relacionadas, ou seja, a saída, né, esses navios, esse novo grupo-tarefa deixando a China em direção à região ali do Chifre da África, e ontem a notícia aí de que piratas conseguiram abordar um navio tanque grego, de uma empresa grega, que estava indo da Índia para a África do Sul, ali relativamente próximo da Somália, na verdade 500 milhas náuticas do litoral da Somália. A última notícia de ontem é que a tripulação estava bem, mas dentro do compartimento de segurança dentro do navio, que o navio tinha sido realmente abordado pelos piratas. A suspeita é que serão piratas somalis, mas não tem certeza, e a situação ali na região bastante tensa. Temos também para amanhã, sábado, a posse do novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz.
O interessante nessa posse, a presença de presidentes aqui da América do Sul, presenças já confirmadas do presidente Milei da Argentina, Boric do Chile, Santiago Pena do Paraguai, Daniel Noboa do Equador e Yamandu Orsi do Uruguai. E o representante do Brasil, o vice-presidente da República brasileiro. Interessante que, só para lembrar, que o Rodrigo Paes é de um partido de centro-direita e dos presidentes que vão à posse dele, o Boric e o Orsi do Uruguai são de partidos de centro-esquerda. Então, vejam aí um pragmatismo, né, uma visão aí geopolítica, como eu sempre tenho falado, temos que deixar de lado as questões ideológicas, de simpatizar com um ou com outro pelas questões partidárias, ideológicas, e olhar a integração da América do Sul, a geopolítica da América do Sul. Bolívia, só para quem não lembra, o país com quem nós temos, né, o Brasil, tem a maior fronteira terrestre, e um detalhe, a fronteira terrestre que o Brasil tem com a Bolívia é maior do que a fronteira terrestre dos Estados Unidos com o México. Vocês terem uma ideia do tamanho ali, de como que a Bolívia tem essa relevância em relação ao Brasil. Não interessa ao Brasil uma Bolívia degradada, uma Bolívia em crise, uma Bolívia em conflito. Então é muito importante, por isso que quis trazer para vocês também essa notícia sobre a posse do novo presidente boliviano amanhã. Outro dado também importante, essa semana, na verdade aconteceu na semana passada, no dia 29 de outubro, Portugal fez a segunda apreensão de um narco submarino, submersível na verdade, né? Ele não afunda totalmente. 1,7 tonelada de cocaína, um valor aproximado de 60 milhões de euros. A outra apreensão ocorreu em março, eu também falei aqui para você no Conexão Gel. Esse narco submersível estava aí aproximadamente 1.800 quilômetros ainda do litoral português, Marinha Portuguesa, Força Aérea Portuguesa, Polícia Judiciária Portuguesa, que é o equivalente à nossa Polícia Federal, com apoio, obviamente, de agências de inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido, 4 presos, 2 equatorianos, um venezuelano e um colombiano. De acordo com as informações da mídia, das mídias portuguesas, a embarcação saiu da Venezuela, interessante, e os presos foram levados para os Açores. Então, muito importante, o Brasil tem aí bom relacionamento com Portugal, etc., e temos que continuar aí coordenando as ações com relação a essa questão do narcotráfico. E, para fechar, a questão dos Estados Unidos com a Nigéria. O presidente Trump ontem fez aí uma declaração, já tinha falado isso semana passada, mas ontem, não sei se em função aí da derrota dos republicanos na prefeitura de Nova York para um muçulmano, o primeiro prefeito muçulmano de Nova York. Nova York berço do Trump, né, de onde ele nasceu, e o Trump realmente deve ter ficado bastante irritado com a perda em Nova York, também governo da Virgínia, governo de Nova Jersey, e ele falou assim de uma maneira bastante dura, dizendo que efetivamente os Estados Unidos vão agir militarmente contra a Nigéria, porque a Nigéria não está protegendo os cristãos da Nigéria, que foram atacados por terroristas aí, muçulmanos. Então, algo para nós acompanharmos, mas na minha avaliação, isso aí pode ser aí uma nuvem de fumaça, primeiro para essa questão da derrota eleitoral dos republicanos essa semana, e também em relação a uma cortina de fumaça para o verdadeiro objetivo militar americano neste momento, que é derrubar o presidente Maduro da Venezuela. E aí, fechando, como sempre faço, com a boa notícia, a Câmara dos Deputados aqui no Brasil aprovou, veio do Senado, né, um projeto de lei complementar, destravando aí 30 bilhões de reais em investimento para as Forças Armadas, projeto que libera 5 bilhões anualmente nos próximos 6 anos. É pouco, não é o suficiente para o que nós precisamos, para o tamanho do Brasil, para o tamanho da nossa Amazônia Azul, o tamanho da nossa Amazônia Verde, mas é uma vitória, né? É importante a gente lembrar que o mundo todo está se armando. A OTAN se comprometeu em alcançar 5% do PIB em gasto de defesa até 2035. Né? O Brasil preferiu ir por essa solução aí desse orçamento aí garantido, esses investimentos aí nas Forças Armadas, além do orçamento normal das Forças Armadas, esses investimentos em projetos estratégicos das forças, nesse valor aí de 5 bilhões de reais anuais nesses próximos 6 anos. Capacidade de defesa, gente, demora. Mesmo que hoje nós não tenhamos uma ameaça clara de um inimigo claro, nós temos que estar preparados para qualquer necessidade.
Então, vamos aguardar, vamos ver se conseguimos conscientizar a sociedade brasileira. Aliás, esse é um dos objetivos aqui do Conexão Gel, tentar levar para a sociedade brasileira como um todo um pouquinho do que o que está acontecendo no mundo. Por isso que eu sempre peço a vocês, se vocês gostaram, deixa o like, deixa um comentário e, principalmente, eu sempre peço, compartilhem com amigos que ainda não seguem o canal para nós aumentarmos mais gente escutando sobre geopolítica, mais gente pensando sobre geopolítica e, logicamente, pensando o Brasil neste complexo cenário internacional. Muito obrigado pela atenção de vocês. A atenção de vocês, para mim, é muito importante. Reconheço aí que o tempo hoje em dia é muito escasso, então agradeço muito essa atenção. Um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.